Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E essa obra é maravilhosa, principalmente para aqueles que gostam de estudar ou quer saber o que a Escritura fala sobre os papéis de homens e mulheres na igreja e no casamento. E é sobre isso que essa obra maravilhosa do Kevin DeYoung irá falar. Homens e mulheres na igreja, uma introdução breve, prática e bíblica. Essa obra contém, você lê numa sentada, né? No total aqui, ó, tirando aqui as páginas finais, as duas páginas finais, você tem aí 188 páginas. 188 páginas. Se você for incluir essas duas páginas finais aqui, você tem 190 páginas. Quem é Kevin DeYoung? Eu já fiz um review aqui da obra dele sobre aquela obra maravilhosa que ele fala sobre o homossexualismo, né? Falando o que de fato a Bíblia diz, pegando os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mostrando de maneira peremptória que é pecado. A prática é pecado. Não tem o que fazer. Kevin DeYoung, ele é PhD pela Universidade de Leicester, né? Nome bonito, né? Essa universidade. Universidade de Leicester. É o pastor principal da Christ Covenant Church, em Matthews, Carolina do Norte. É membro do conselho da Gospel Coalition, se pronunciei errado, perdão. Ele escreve no blog DeYoung, Restless and Reformed, e é professor auxiliar de teologia sistemática no Reformed Theological Seminary em Charlotte, e autor de diversos livros, entre eles Os 10 Mandamentos, publicado por Vida Nova. Aqui está a obra dele sobre os 10 mandamentos. Muito boa essa obra, excelente, onde ele faz uma exposição de cada mandamento, né? Uma exposição fantástica. Essa obra aqui foi lançada, gente, queridos, em 2022. Então, praticamente uma obra recente, né? Foi lançada pela Vida Nova, a primeira edição, em 2022. E em inglês, essa obra foi lançada em 2021. 2021 foi lançada em inglês, em 2022 foi lançada aqui no Brasil. Maravilhosa obra, aonde ele vai defender com propriedade que a Bíblia coloca os homens e as mulheres em seus devidos lugares. Há o papel do homem e há o papel da mulher. E hoje tem surgido aí várias correntes, né? Como o feminismo, como as questões lá que envolvem a teologia inclusiva, onde não é pecado um homem se relacionar com outro homem, uma mulher se relacionar com outra mulher. Aberrações terríveis têm aparecido. E ele escreve esse livro justamente para combater principalmente o feminismo, né? O feminismo que está aí crescendo de maneira assustadora. A Bíblia não é machista. O Antigo Testamento, Deus não era machista. No Novo Testamento, automaticamente, ele também não é machista. Cristo não era machista. Paulo não era machista. Simplesmente, eles colocam ou falam das funções de cada um. O homem não é maior que a mulher não é maior que o homem. Ambos têm os seus papéis na igreja e no casamento. E é simplesmente isso que o Kevin DeYoung irá expor. Aqui você tem um sumário
Você tem a introdução, onde ele vai falar sobre 3 perguntas, né? Ele coloca aqui a interrogação. E C? Por quê? Para onde estamos indo? Aonde ele vai abordar aqui na introdução as questões que ele vai trabalhar depois. O livro é dividido em 2 partes. A primeira parte é a análise bíblica sobre o tema, papel dos homens e das mulheres, e a parte 2, perguntas e aplicações. A parte 1, você tem aqui, ó, ele começa a trabalhar os 3 primeiros capítulos de Gênesis, que ali está o padrão para a humanidade. O padrão que Deus estabeleceu para homens e mulheres, inclusive as suas funções. E quando você mexe no padrão que Deus estabeleceu, dá problema. É o que acontece hoje. Querem mexer no padrão que Deus estabeleceu. Então está aqui, ó, um ótimo lugar para começar, que é a análise de Gênesis capítulo 1 ao 3. Padrões que ensinam. O estudo do Antigo Testamento em relação ao assunto do livro aqui. Depois, evolução e repetição. Jesus e os evangelhos, sobre o mesmo assunto. Sobre cabeça e cabelos, aqueles polêmicos textos de 1 Coríntios capítulo 11, do 2 ao 16. Que o homem é o cabeça da mulher, o que significa isso. O véu também, né? Que a mulher deveria usar na cabeça. O que Paulo quis dizer com isso? O que significa isso? Ele explica aqui. E também um texto lá do capítulo 14, versículos 33 a 35, onde Paulo fala para as mulheres ficarem caladas na igreja. Ficarem caladas na igreja. Dois textos que são polêmicos e trazem aí muito pano para manga. Depois de um casamento realizado no céu, a exposição, ele vai fazer uma maravilhosa exposição de Efésios capítulo 5, do 22 ao 33, que Paulo fala sobre o casamento, né? Depois o cerne da questão, o polêmico texto de 1 Timóteo, capítulo 2, de 8 a 15, onde Paulo fala que as mulheres não podem ensinar, proíbe, né, as mulheres de ensinar, e é um texto também que dá muito pano para manga. Depois, líderes servos e a vida juntos. A exposição de 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13. As qualificações ali do obreiro, né? Do pastor, do presbítero. E a parte 2 é perguntas e aplicações, onde ele trabalha aqui, ó, as objeções comuns em relação àquilo que ele trabalha na primeira parte. Depois, crescendo como meninos e meninas. E aqui você tem seguindo a Cristo como homens e mulheres. Aí você tem um apêndice. As igrejas complementaristas devem permitir que uma mulher pregue o sermão de domingo? As igrejas complementaristas. O que é uma igreja? Para quem não sabe, né? Que adota essa linha complementarista. É uma igreja que não aceita o ministério feminino, no sentido de ordenação. Não aceita o pastorado feminino. Igrejas complementaristas. As mulheres não pregam, não ensinam. As mulheres têm outras funções, mas pregar e ensinar, não. Quem prega e ensina é o obreiro, é o líder, é o pastor, um homem de Deus qualificado para aquela função. Então, eles são contra a mulher ser pastora, ser diaconisa, né, ou exercer liderança, né, sobre o homem na igreja. Na igreja. Então, ele vai falar aqui, as igrejas complementaristas devem permitir que uma mulher pregue o sermão de domingo? Ele vai falar que não. Tá? Aqui você tem o índice remissivo e o índice de passagens bíblicas. Vamos lá no índice remissivo. O índice remissivo, você vai ter aqui, ó, está em ordem alfabética, tudo que ele vai tratar no livro. Como, por exemplo, abuso da esposa, você vai na página 35. Abuso de mulheres, a página 18. Sobre Adão, você tem aqui a página 13, 14, 26.
que é as páginas, o número das páginas que ele fala sobre Adão. Cadê? A mulher como ajudadora, auxiliadora, nesse caso Eva, né? Página 30. E por aí vai. Você vê que aqui, você vê o assunto, você vai no número da página, que vai estar lá o assunto que você buscou aqui no índice remissivo. Tá? Está em ordem alfabética. E aqui vamos correr. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui objeções comuns. Vários argumentos contra, né? A ideia que o homem é o cabeça da mulher. Não existe isso. Homens e mulheres são iguais. É verdade. Só que funções diferentes. E a Bíblia não é machista. Em nenhum momento. Então tá aqui, ó, objeções comuns. Ele vai explicar como muita gente... A primeira objeção é o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, onde Paulo fala: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E muitos, sem conhecer o contexto da carta aos Gálatas, o contexto ali do capítulo 3, tá? usam esse texto de maneira equivocada, falando: olha, aqui não há mais distinção não, ó, entre sexos, não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre. Aí o De Jong vai fazer uma rápida exposição falando do equívoco, né, daqueles que usam esse texto para falar que em Cristo acabou as diferenças. O que Paulo aqui está falando simplesmente é sobre a salvação, sobre a justificação. Cristo justifica homem e mulher, justifica judeu e grego, justifica escravo e livre. Todos em Cristo, em relação à salvação, não há distinção. Em Cristo. Aqui ele explica, que eu não vou ler por causa do tempo. Tá? No final aqui, ó. No final, ele vai falar aqui, ó. Correndo o risco de transpor nossas sensibilidades modernas para o mundo bíblico, podemos dizer, no sentido cuidadosamente especificado, que Paulo ensina igualdade entre os sexos em relação à salvação, né? A justificação. Tanto homens quanto mulheres são prisioneiros sob a lei, Gálatas 3:23. Ambos são justificados pela fé, versículo 24. Ambos são libertados das obrigações da lei, versículo 25. Ambos são filhos de Deus em Cristo, versículo 26. Ambos são revestidos em Cristo, versículo 27. E ambos pertencem a Cristo como herdeiros, segundo a promessa, versículo 29. O que Paulo está dizendo não é que masculinidade e feminilidade são abolidas em Cristo, mas que a distinção sexual não deixa ninguém mais próximo de Deus, nem o distancia dele. Então ele corrige esse equívoco, né? A segunda objeção é o texto de Efésios capítulo 5, versículo 21, que muitos usam para falar da igualdade, né? Que não há mais submissão, a mulher não é submissa ao marido, esse negócio não existe, isso aí é machismo. E ele vai corrigir com o texto de Efésios capítulo 5, versículo 21, essa objeção que é feita. E explica, né? Usando aqui a palavra grego, qualquer outro significado de Efésios 5, 21 não faz justiça ao texto grego. A palavra que designa submissão é a palavra grega hipotasso, e nunca é usada no Novo Testamento como amor e respeito genéricos pelos outros. A palavra hipotasso ocorre 37 vezes no Novo Testamento, além de Efésios 5, 21, sempre se referindo a uma relação em que uma parte tem autoridade sobre a outra. Aí ele vai explicar, dando vários exemplos aqui, ó. Tá? Assim Jesus se submete, a palavra hipotasso, a seus pais, os demônios aos discípulos, está aqui o texto, a carne à lei, a criação à vaidade, os judeus à justiça de Deus, os cidadãos a seus governantes, os espíritos dos profetas aos profetas, as mulheres nas igrejas, os cristãos a Deus, todas as coisas a Cristo ou Deus. Aí vem os textos.
explicando o termo da palavra hipotássio, né? O significado da palavra hipotássio, que é a palavra grega para submissão. Então, destruindo aí os argumentos feministas ou daqueles que falam que no casamento é tudo igual. E não é. A mulher tem sua função e o seu esposo, e o esposo também tem suas funções, obrigações. Quando ambos não cumprem os seus papéis, aí vem um problema. Terceira objeção, que é a escravidão. Muitos criticam porque Paulo não foi contra a escravidão e não sei o que. Ele vai explicar aqui. Show de bola. Depois, objeção 4. Ministério das mulheres na Bíblia. Porque aí vem o argumento, né? Ele responde aqui, ó. Alguns podem perguntar, e todas as mulheres engajadas no ministério da Bíblia, na Bíblia? Mulheres no ministério não é o problema. Deve ser incentivado. O problema são mulheres em cargos de ministério não apropriados, como pastora. Não existe pastora. Apóstola, pelo amor de Deus. Presbítera, não existe. Tá? Funções eclesiásticas no Novo Testamento não são dadas às mulheres. Você vê que no Antigo Testamento eram sacerdotes, não eram sacerdotisas que ministravam no templo. Assim, Cristo chamou 12 apóstolos. E por aí vai. E isso não é discriminação. Não é discriminação. Não é nem discriminação, nem machismo. E aqui ele explica, né? Ele vai explicar. Casos de mulheres na Bíblia que exerceram aí liderança, né? O famoso caso de Débora, a juíza. Depois as profetisas. Tá? Vai citar aqui Miriam, irmã de Arão e Moisés, Uda, Noádia, Ana, as filhas de Filipe, o diácono, né? O evangelista e também diácono, em Atos capítulo 21, versos 8 e 9. Vamos correr aqui. Priscila, que sempre é mencionada na frente do marido, né? Você nunca vai ler Áquila e Priscila, mas sempre Priscila e Áquila, falando ali, mostra o destaque que ela tinha, né? Depois você tem Febe, Júnias, que é um debate muito grande se era homem, se era mulher, lá em Romanos 16, 7. Evode, em Sintique, em Filipenses 4, 3. A Senhora Eleita, de 2 João. Quem é essa Senhora Eleita? É a igreja ou está falando de uma mulher? Aqui ele dá uma rápida pincelada sobre a questão. Alguns sustentam que a Senhora Eleita, de 2 João, é a pastora presbítera da igreja. A Senhora Eleita, contudo, não é a pastora da igreja. Ela é a igreja. A Senhora Eleita é a própria igreja. Não é uma mulher, uma senhora lá que estava pastoreando a igreja. Mas é a própria igreja. Depois, objeção 5. Dons e chamados. Dons e chamados. Aqui vai falar, se as mulheres têm dons espirituais, elas também podem ter dons ministeriais. A mulher não precisa ter título de pastora para ser pastora. Normalmente, a mulher do pastor é chamada de pastora. Em igrejas pentecostais é assim. Mas ela não toma esse título para si. Porque o pastor da igreja é o seu esposo. As irmãs chegam nela para conversar com ela, para pedir conselho. E ela dá. Mas ela não foi separada para o ministério pastoral. Tá? Ela é a auxiliadora, a ajudadora do seu marido no ministério. Porém, um cajado está na mão do marido. No marido. E tem muitas igrejas aí que tem mulheres pastoreando. Não é bíblico. Porque Deus não deu essa função de liderar a igreja para a mulher.
Não deu. Deus deu aos homens. Então a questão aqui dos dons. Ele vai explicar aqui. Mulheres têm dons? Claro que tem. Tá? Que Deus dá. É uma pena que não dá para ler por causa do tempo. Tem que mostrar mais coisa para vocês aqui. Aqui ele vai, ó, o capítulo 9, crescendo como meninos e meninas. Ele vai trabalhar as questões que tanto meninas como meninos têm características próprias. Os meninos têm suas características e assim as mulheres. O menino não pode ser menina, nem o menino, nem a menina ser menino. Não pode. Né? Tem que estabelecer aí critérios. Ó, enquanto escrevo esse livro, estou envolvido na criação dos meus filhos. Eu e minha santa esposa temos 9 filhos. Meu Deus do céu. Minha mãe teve 20, queridos. Minha mãe teve 20, morreu 6, tem 14 vivos. 8 homens e 6 mulheres. Eu sou um dos mais novos. E o Kevin tem 1 que tem 9. Meu Deus do céu. A idade deles vai desde quase saindo de casa para a faculdade até recém-chegado ao mundo. Aí ele vai explicando aqui, ó. Sobre as funções, né? Então, o que eu devo dizer aos meus filhos sobre ser um homem ou uma mulher? Vou tentar deixar isso tão simples quanto o ABC para eles. Primeiro, a aparência do homem é uma, da mulher é outra. O corpo da mulher, da menina, é um, do menino é outro. O caráter, o comportamento, postura interessada. Aí ele vai, ó. Postura interessada. Depois o corpo. Depois a aparência. Comportamento. O caráter. É um livraço. Capítulo 10, ele vai trabalhar aqui, ó, seguindo a Cristo como homens e mulheres. Seguindo a Cristo como homens e mulheres. Deixa eu pegar aqui mais... Corri, né? Um ótimo lugar para começar, que é o padrão que Deus estabeleceu na criação. Gênesis capítulo 1, do capítulo 1 ao 3. Depois você tem aqui, ó, sobre cabeças e cabelos. Deixa eu pegar aqui página 55. Ele dá uma explicação maravilhosa. Aqui, capítulo 4, né? A primeira parte. Sobre cabeças e cabelos, onde ele vai trabalhar esses textos. 1 Coríntios capítulo 11, do 2 ao 16, e o capítulo 14, do 33 ao 35. Começa com uma rápida introdução aqui ao assunto. Depois ele vai trabalhar aqui a questão do versículo 3. Ele trabalha com perguntas. Primeira pergunta: o que significa o marido é o cabeça de sua esposa? E aqui ele vai defender que a palavra grega kefalo, que é cabeça, tá? Traz uma ideia de autoridade. Quando fala assim, ó, quero que vocês entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é seu marido, tá? Quando fala que o marido é o cabeça da mulher, está simplesmente falando que ele tem uma certa autoridade sobre a sua esposa. Mas essa autoridade, gente, não é ditatorial, né, de pisar na mulher, de humilhar a mulher. É entender, tá, que ele é provedor, que ele é o sacerdote da casa, que ele é o líder do lar, o líder. Claro que tem muito homem que não exerce essa função, infelizmente. Mas deveria exercer. Deveria exercer. O sacerdote do lar, proteger a mulher, guardá-la, tá? Sustentá-la e por aí vai. Então a ideia aqui de kefalo, cabeça, traz a ideia de autoridade e ele explica aqui, tá?
E vai usar aqui outros textos, né? Como Colossenses, ou melhor, Efésios capítulo 1, dos versículos 20 a 22, aonde Paulo fala aqui, ó, que Cristo se assentou à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e todas as coisas foram colocadas sob seus pés, e que ele foi feito cabeça, que fala, sobre todas as coisas. O contexto exige que quer fale se refira à autoridade de Cristo sobre a igreja. Não apenas que a igreja tenha a sua origem em Cristo, que tem gente que interpreta a palavra que fale como origem, mas não tem nada a ver. Está falando de autoridade. Assim também como o texto de Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. Paulo diz que as esposas devem submeter-se aos maridos, pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E também o esposo deve amar a sua esposa. Assim como Cristo se entregou pela igreja, o esposo deve se entregar, deve dar sua vida pela esposa, e por aí vai. É maravilhoso essa obra. A obra está aqui bem explicadinho os papéis de homens e mulheres na igreja, também no casamento, né? Ele trabalha aqui o casamento. Segunda pergunta, que está no versículo 5 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Qual é a cobertura? Toda esposa que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se sua cabeça estivesse rapada. Que cobertura é essa que a mulher usava, né? Que ele fala que era um chalé, ou chalé na cabeça, que as mulheres naquela época, cultura, né? Elas deveriam usar para orar e profetizar. Então ele vai explicar aqui, ó. Que cabeça a mulher desonra? Mais uma vez o versículo 5. Toda esposa que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Que cabeça é essa que ela desonra? Ele vai explicar aqui. Tá? Possivelmente, ele defende isso, a cabeça aqui, que ela desonra, é o seu marido, porque o marido é o cabeça da mulher, conforme o versículo 3 do capítulo 11. Então, pelo contexto, essa cabeça que ela desonra, se ela orar ou profetizar de cabeça com a cabeça descoberta, é o marido. Quarta pergunta. O que Paulo quer dizer com autoridade? Está no versículo 10 do capítulo 11, 1 Coríntios. É por isso que uma esposa deve ter um símbolo de autoridade sobre sua cabeça por causa dos anjos. Esse texto é polêmico. Dá muito pano para manga porque nós não sabemos o que Paulo de fato queria dizer. Então ele dá uma explicação rápida aqui. O que Paulo quer dizer com a própria natureza? O que Paulo quer dizer com a própria natureza? Está no versículo 14. A própria natureza não ensina a vocês que se um homem usa cabelos compridos, isso é uma vergonha para ele? O que Paulo quer dizer com essa expressão aqui, ó, natureza? Ele explica. Tá? Sexta pergunta aqui, ó. Como Paulo ordena em 1 Coríntios capítulo 14 que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, se em 1 Coríntios capítulo 11 ele manda que as mulheres orem e profetizem. Tá? Muita gente interpreta, inclusive Gordon Fee, no seu comentário exegético, 1 Coríntios, que esse texto é uma interpolação. Tá? Lembrando que Gordon Fee também ele era crítico textual. Tá? Porque a passagem aqui parece contrariar aquilo que ele fala no capítulo 11. Ué, se a mulher pode profetizar e orar, deve ficar calada no culto público. E aqui ele vai explicar esse polêmico texto. Não dá para ler por causa do tempo, tá, gente? Então, maravilhoso. Aí vem para o capítulo 5, depois, onde ele vai fazer uma exposição do capítulo 5 de Efésios, o capítulo 5 do livro, da primeira parte. Eu estou aqui correndo por causa do tempo. Capítulo 5 da primeira parte aqui do livro, que eu mostrei para vocês no sumário. Um casamento realizado no céu. Ele vai trabalhar o capítulo 5 de Efésios,
versículos 22 a 33, sobre a questão ali da submissão da mulher, né, dos deveres matrimoniais da mulher, dos deveres também matrimoniais do marido, tá? O dever do marido e o dever da mulher. Bem explicadinho aqui, show de bola. Então é um livraço. É um livraço, tá? Ele vai falar aqui sobre a esposa submissa. O que é uma esposa submissa? Submissão não é a mulher andar se arrastando no chão, lambendo os pés dos homens, do seu marido. Não, não, não. Nada a ver com isso, tá? Submissão na vida real. Então ele vai explicando aqui o marido amoroso, que fala da função do marido, que se entrega para a mulher, que protege ela, que ama ela, que dá vida por ela. Uma mulher que tem um esposo desse, ela não tem dificuldade de se submeter. Ama, protege, cuida, apacenta a sua alma, é o líder de casa, é o sacerdote de casa. Uma mulher que tem um esposo assim, jamais vai tratá-lo mal, né? E por aí vai. Então é um livro maravilhoso. Se vocês gostaram dessa indicação, Homens e Mulheres na Igreja, uma introdução breve, prática e bíblica, de Kevin DeYoung, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.